Boa noite, galera. Boa noite a todos os seguidores, a galera que acompanha as mídias independentes, em particular aqui a mídia independente coletiva. Estamos ao vivo com a edição do Parlatório, a nossa live semanal da mídia independente coletiva. Hoje vamos repercutir os atos do 29M, do 29 de maio, as manifestações que ocorreram em diversos lugares do Brasil e do mundo. Falaremos também da Copa América no Brasil em meio à pandemia e as repercussões e aplicações, o que vai acontecer em relação a isso. Tenho comigo aqui hoje o jornalista Carlos Augusto Lima França, a designer e artista plástica Caroline Vesterka, e o nosso querido historiador, ativista, grande amigo Bruno Sintra, do coletivo Judaicos de Esquerda. Deixou só, coletivo Judaico de Esquerda. E também agora integrante da mídia independente coletiva. Carlos Augusto Lima França, falar sobre a repercussão das manifestações do 29M. Como é que você viu as manifestações do 29M, França? Primeiramente, boa noite aí, galera, boa noite. Em especial, boa noite a um companheiro nosso, o grande Marcelo Amorim, está nos assistindo lá agora, né? Minha querida Eva de Boar, que está em Bruxelas, nesse momento também, nos assistindo agora. Eu vi as manifestações da base. Pela primeira vez não tive presente, né, cobrindo, mas observei que em vários estados, inclusive no próprio Rio de Janeiro, umas centenas de pessoas estavam tentando manter o distanciamento, né, todo mundo usando máscara, óbvio, né, mas o que mais me chamou a atenção é que eu não acharia que, num sábado, 10 horas da manhã, né, a repercussão ia ser tão gratificante, vamos dizer assim. Ver aquelas centenas de milhares de pessoas no Brasil todo, né, indo às ruas lá contra esse governo genocida. E agora mesmo uma amiga minha me faz uma pergunta, né? Se 21 pode ser ou poderia ser em 2013, né? Eu falei para ela que, na realidade, o 2013, se tivesse que acontecer, teria que ser no 2018, né? Quando elegeram esse genocida. A partir daí, a sociedade aceitou, então fica difícil voltar a um 2013, né? Então, essa galera tem que ficar só mesmo no saudosismo. Mas a manifestação do 28M, do 29M, foi exatamente aquilo que eu esperava, né? Os coletivos nas ruas, né? Os ativistas lá, idosos, crianças, os professores, né? Os sindicalistas, enfim. Na realidade, o que eu disse foi que naquele momento, foi tudo que eu queria, ver aquela movimentação toda, aquelas pessoas, os senhores, as senhoras, as crianças, os professores, os sindicalistas, né? a Frente Internacionalista do Sem Teto, todos os coletivos unidos, independente de ideologia política, mas todo mundo voltado à questão de salvar vida, de mostrar que o governo é mais perverso do que a própria coronavírus, né? Então, eu acho que o povo deu o seu recado, né? Eu acho que a sociedade em si conseguiu dar o seu recado. E eu acho que podemos dizer que alcançamos os nossos objetivos em relação ao 29M. Boa noite, gente. Então, sobre o sábado, que nem o França estava falando, né? Eu nunca imaginei que um ato sábado, 10 horas da manhã, debaixo daquele sol, fosse ter tanta gente.
nem aqui, nem em lugar nenhum. Isso é uma coisa que não aconteceu nem em 2013, na verdade. Não tenho essa expectativa, né, de novas jornadas. Eu até me questionei, porque, de fato, a última vez que eu vi tanta gente na rua unida, como estava no sábado, foi, né, nas jornadas de junho de 2013, mas não tenho essa falsa esperança. Mas o ato foi muito bonito, né? Foi um grito de desespero coletivo, né? É bom enfatizar isso, que foi um grito de desespero, a população dizendo que quer viver. É uma situação de a gente está no meio de uma pandemia, a galera está na rua, eu vi cenas assim, eu vi crianças como se tivessem pleno entendimento do que está acontecendo, né? Isso foi uma coisa que me marcou demais no ato. Beleza. Bruno Sintra, você é historiador, um ativista que está, nesse momento, agora integrante, fundador do Coletivo Judaico de Esquerda, e agora também está conosco na mídia independente coletiva. Você fez a participação nossa na cobertura colaborativa nacional, inclusive comentou lá os atos junto com o pessoal do Linhas de Fuga e do Bombozilla. E você escreveu um texto no seu blog, no Reparamundo, blog.wordpress.com, a respeito dessa temática, a respeito das manifestações e dessa tentativa, muitas vezes, da política tradicional em encampar os anseios da rua. O que você tem a dizer sobre o 29M, Bruno? Você que estava da base fazendo o comentário e vendo as lives em diversos lugares do Brasil. Eu queria comentar num sentido de diálogo com os nossos camaradas aqui. Aliás, muito obrigado por ser um dos camaradas aqui do Mídia Independente Coletiva. Eu não tenho, assim, primeiro, assim, nós nunca devemos dizer assim, tal coisa de tal ano vai ser um novo tal outra coisa de tal ano, né? A busca por paralelos históricos é uma grande tentação. Inclusive, foi bom você ter citado esse artigo que eu trouxe, que eu publiquei no Repara ao Mundo, blog.wordpress.com. Eu chamei ele de Revolta da Chacina. E o argumento as pessoas estão assim tão perplexas com tudo que está acontecendo, elas costumam ir atrás dos paralelos históricos. Aí eu fiz assim um artigo desmentindo o paralelo histórico falso que tentam estabelecer entre o negacionismo em relação à Covid e o pessoal da revolta da vacina que, né, segundo a narrativa oficial, estava se revoltando por ignorância sobre essa necessidade de se vacinar, contra a varíola, no caso. O que eu acho, assim, a gente vai buscar paralelos históricos, eles ajudam a criar narrativas. E eu acho que na hora de falar de 2013, a gente tem que lembrar o seguinte: 2013 não era um ano eleitoral, era um ano que as pessoas foram para a rua, porque todo ano é um ano de opressão no Brasil, porque todo dia é um dia de opressão no Brasil. E uma coisa que eu achei importante na cobertura coletiva, que é um ponto fundamental, então, no caso da mídia independente, o 29M foi coberto magistralmente, mas uma coisa assim que realmente é diferencial na hora de trazer o depoimento de quem está lá é a pergunta: por que estamos na rua hoje? Né? Não é uma pergunta, sempre é uma pergunta necessária, quanto mais agora em que nós sabemos mais do que, né, qualquer, né, irrefutavelmente, o perigo que e tomando as necessárias precauções. Mas se eu tivesse que dar uma resposta para essa pergunta, que é uma pergunta que se faz cotidianamente, há de se fazer cotidianamente, eu daria o que pode até soar esquisito em tempos de pandemia, que a gente está, em 3 palavras, né? Por que nós estamos na rua hoje? Para não sair. Porque a rua tem que ser ocupada, senão o vácuo político é ocupado somente no jogo institucional. E eu vejo a diferença de cobertura entre o mídia ativista, que quer potencializar a rua a ferver, e a mídia tradicional, que está mais preocupada em se limitar a dimensão institucional, e nem do ponto de vista democrático, do ponto de vista de pressionar o governo Bolsonaro para, né, adiantar alguma coisa que seja do interesse dela. Né? Criar dificuldades para vender facilidades. Com a mídia, com a classe política, isso é uma regra brasileira. Né?
Ótimo. Eu vou passar para a Caulim, porque a gente conversou sobre isso também. Você já deu o gancho em relação à cobertura. Eu estou colocando aí embaixo cobertura independente versus cobertura corporativa. Lógico que isso é uma provocação, não há essa intenção de se colocar acima ou abaixo de ninguém. Mas, Caulim, o que você tem a dizer sobre o que você viu na mídia corporativa? Depois eu vou fazer essa pergunta ao França, a todos, mas eu quero que você dê sua opinião e fale um pouco do que nós estávamos conversando agora à tarde, antes do programa, sobre a diferença de coberturas e, principalmente, o papel da maior rede de mídia corporativa, que é a Globo. A gente não pode esquecer nunca, né, de toda a manipulação que rola, né, na mídia corporativa. Cobertura não houve e nem esperava, mas isso já vem de anos, né? A gente já sabe que isso é uma coisa que não acontece. Agora, a questão do que foi falado depois foi comentado, é interesse, inclusive, da Globo, que a queda do Bolsonaro, né? Porque uma das coisas que ele quer também é acabar com a Rede Globo, mas a gente consegue enxergar o padrão tendencioso, né? A gente sabe que tudo eles vão manipulando a favor deles, tudo em torno, é um benefício próprio. E só que a gente teve outras mídias, né? Não só a Globo, a gente teve outras corporações falando, manipulando, como a Record, por exemplo, como a Band. A Band, hoje de manhã, ela estava tentando dar uma maquiada, falando da aglomeração, né? Não citou em momento nenhum sobre as proteções que todo mundo usou, porque a galera está indo na rua porque está com medo de morrer. A gente está se expondo porque está com medo de morrer. E então é praticamente dizer que as pessoas estão fazendo uma coisa que elas estão dizendo para que as outras pessoas não façam. Só que não é essa a realidade. A gente sabe tudo o que está acontecendo, né? E a questão da Rede Globo, né, que é o que mais está aparecendo, que tem aparecido no G1, que aparece na Globo News, é uma coisa muito fechada. O que apareceu no Fantástico é uma coisa tendenciosa, até porque as pessoas têm cobrado muito. A gente tem o Twitter como veículo, a gente vê as pessoas perguntando, né, questionando, e aí, não vai falar sobre isso? E aí, cadê ele? Então, a gente vê que as pessoas pedem, cobram, né? A população cobra que seja dito. Eles fazem muito esse trabalho de falar depois que aconteceu porque alguém cobrou que fosse dito. França, você tem... Eu estava fazendo os cálculos, você está com 39 anos de jornalismo, né? Formou em 1982, nós estamos em 2021, já são quase 40 anos de jornalismo. A tua câmera está meio de lado, França, depois tu dá uma olhada aí, mas tranquilo, dá para ver. Então, França, o que você tem a dizer sobre essa diferença entre a cobertura das mídias independentes e a cobertura da mídia corporativa? Quais as implicações disso e como é que você enxergou? Você que no começo de sua carreira participou das grandes redações de jornal no Rio de Janeiro, mas que posteriormente, por decisão própria, decidiu abrir sua carreira para as mídias independentes, entrou na mídia independente coletiva e vem fazendo essa função há quase 10 anos. Qual é o seu comentário? O celular do França acho que deu uma travadinha aí. Deixa eu... Deu uma travada. Enquanto o França volta, eu vou te passando a bola. Inclusive, o coletivo que o Bruno integra, que é o coletivo judaico de esquerda, mandou parabéns pelo debate MIC. Valeu, galera que está assistindo. Bruno. Peraí, o meu som... Tá ótimo. Eu acho assim, um detalhe que é necessário frisar, e eu acho que a Caulim já adiantou isso muito bem. A gente está falando de um povo, né, que está indo na rua e está indo num número, né, surpreendente, né, considerando tudo. É um povo que, de certa maneira, tá indo para a rua, de um modo geral, porque tem que trabalhar e a gente tem o governo mais irresponsável imaginável. Então, assim, ninguém vai... um pouco a ideia, assim, não vamos nos expor à toa. Nós estamos sendo expostos à toa
para enriquecer aqueles que lucram em cima da extração do nosso trabalho. E numa sociedade minimamente mais humana, né, as pessoas estariam estimuladas a... Isso agora já está em outra fase de Covid, mas teriam feito um lockdown num momento, né, mais severo, ia ter um baque na economia, tarará, mas não ia ser o barato de sai caro nessa expressão. Só que o caro, para a classe trabalhadora, para aqueles que estão até subempregados, é se expor ao vírus. Então, assim, o pessoal foi às ruas, porque se não fosse a brecha de democracia que ainda nos resta, o governo não estava nem comprando vacina nenhuma. Não estava nem dando essas explicações translocadas, não, mas veja bem, cloroquina não estava dando satisfação nenhuma. E nem a CPI estaria pressionando para dizer que, olha, estamos do outro lado. Então, a pressão popular é muito importante. Por isso que eu digo assim, essa coisa de a gente está indo para a rua para não sair, eu falo de maneira muito simbólica. Inclusive, recebi a mensagem aqui no Zap de um camarada que não está conseguindo colocar no Facebook, o Face está meio zoado, dizendo, eu acho que os atos são muito importantes, mas não dá para a gente ficar direto, né? E que, né, a essa altura, né, quem puder se isolar é importante, isso está funcionando mais do que a vacina está dando errado. Eu acho que o espírito é esse, é a rua no sentido amplo. A gente não está indo pressionar para desgastar o Bozo nas pesquisas e ver o que tira em 2022. Exatamente. Não é uma questão de 2022, é uma questão de urgência. Porque as pessoas, na verdade, que trabalham, né, as pessoas que estão no dia a dia, elas estão sendo contaminadas na maior fonte de contaminação da Covid, que é o transporte coletivo. Por exemplo, Rio de Janeiro, BRT. BRT é uma planificação de expansão do vírus da Covid. Os ônibus lotados, a incompetência. E, fundamentalmente, não tem como se as pessoas ficarem em casa se elas não recebem um auxílio emergencial digno e justo, né? França, tu está conseguindo falar aí? Como é que está esse teu... Voltei, né? Telefone tá uma merda, mas sua pergunta aí, né? Pelo que eu acompanhei da grande mídia, que eles focam muito, né, na violência, né, da polícia em cima do manifestante, tipo, mostra bastante, ele enfoca bem a questão da violência das forças de segurança do Estado em cima do manifestante, que, na realidade, está passando para quem está assistindo, para a sociedade em geral, o medo, né? E isso faz com que aquela pessoa que futuramente pretende ir no próximo ato já recua. E não engloba, quer dizer, não para nas pautas que estão ali sendo reivindicadas, mas sim faz questão de mostrar e destacar, né, o manifestante que levou o tiro, os dois manifestantes, não, os dois cidadãos que levaram o tiro no olho lá de bala de borracha, acho que é vereadora ou advogada, que para assim para conversar com a polícia dá um tapa na cara dela. Então, eu acho que a desconstrução, você desconstruir essa narrativa, compete às mídias independentes, né? Elas que têm que desconstruir essa narrativa. E, na minha concepção, o que eu vi foi isso, porque eles preferem mostrar, né, o lado mais perverso, né, que é o sangue, né, que é a agressão, e dar foco, quer dizer, entrelaçar aquilo ali de uma tal forma que a pessoa que está assistindo, né, que pretende ir numa próxima manifestação, não vai conseguir, porque vai ter medo de ser agredido, de levar um tiro de bala de borracha, enfim. E contrapartida, as pautas em si, infelizmente, nada, né? Eles não focam nas pautas, eles focam mais na violência, né? Então, essa é a narrativa da mídia corporativa. Bem, antes de eu passar para cá, eu vou ler aqui, primeiro, o Miguel Tarnapolsky Vieira, desculpa se eu não pronunciei correto o nome, mas estou aqui, estou com óculos, mas não estou enxergando muito bem, mas acredito que seja Tarnapolsky
Vieira. Muito bom ter mídia e comentaristas independentes do grande capital. É preciso dar voz ao povo. Os trabalhadores não podem ser reféns da grande mídia. A Fernanda citou 2 vezes a Globo News de uma maneira crítica e também mandou um abraço para o Bruno. Hoje a Globo News está falando que o Lula não cometeu as manifestações por causa da pandemia. Outra coisa que rolou na Globo News, a jornalista falando que as ruas não derrubariam Bolsonaro, mas poderiam apenas enfraquecer o governo. O pessoal do coletivo, a galera do coletivo judaico de esquerda falou Liane Cirne, vereadora que foi agredida com gás de pimenta. Deixa eu só ver aqui, porque teve a Margarete Bravo, deu um gancho aqui para a gente, eu queria estar aqui. A Margarete falou, exatamente, França, por isso mesmo temos que levantar uma campanha sobre os abusos da polícia. Caule, eu vou te passar já 2 questões importantíssimas. Uma eu falei anteriormente, que é a questão do auxílio emergencial. Né? O auxílio emergencial, as pessoas não têm condição de manter-se em casa, e essa é uma estratégia nítida de Bolsonaro e sua trupe de fascistas, para que a população, principalmente a população de baixa renda, tenha que ir para as ruas, tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro. O que você comenta em relação a isso, Caulinho? Desculpa. A gente precisa usar a palavra necropolítica. A gente não pode esquecer que a necropolítica está sendo aplicada, né? Porque o que acontece é que as pessoas estão passando fome. De novo. Travou o França. As pessoas elas estão passando fome. Pode ir indo, vindo, a gente vai de boa, não tem problema. A gente tem paciência aqui com o teu telefone, Franção. Manda ver, Caule, fala aí do auxílio. As pessoas, então, que nem eu tô falando, as pessoas estão passando fome, elas precisam sair para trabalhar, elas estão se expondo não só, que nem eu falei na abertura, elas estão se expondo não só em transportes, mas também na casa de patrão, em bares e restaurantes, botando a mão em saliva, né, de pessoas que você não tem como saber, né, porque por mais que você esteja ali usando proteção, você não tem como saber quem está contaminado, quem não está contaminado, é uma exposição diária. As pessoas, a população, ela precisa do mínimo. Então, assim, a gente tem hoje 375 para uma família com criança e, gente, isso não é uma cesta para um mês para alimentar crianças, isso não é o suficiente, né? Ainda que, se você for pedir uma cesta padrão, eu estou colocando bem no baixo mesmo, né? Não estou levando em consideração contas que vêm num valor absurdo cada vez mais caro, tudo está ficando cada vez mais caro. Colocando no baixo R$375 não dá para nada. E aí, quais foram os valores que eles colocaram? Gente, R$150 dá para quê? Sabe? Aí as pessoas vão para a rua, as pessoas precisam ir para a rua trabalhar. As pessoas entram em trens, em BRTs e se colocam, né, ali em risco. E o desespero. As pessoas foram para a rua para poder gritar por auxílio emergencial, elas foram para a rua para gritar contra a morte da favela, porque não tem paz. A gente acabou de ver o massacre que foi no Jacarezinho, né? Mesmo com ação correndo, que não pode, enquanto houver pandemia, não pode haver operação. A gente sabe que o nome disso é necropolítica, não tem outro nome. A gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa colocar isso em pauta. Necropolítica, Bruno. Necropolítica é auxílio emergencial e a necessidade, a dicotomia, na verdade, a contradição entre termos que lutar para derrubar um governo que gerencia o capital de forma evidentemente fascista. Bolsonaro nunca escondeu isso. Bolsonaro era ligado, o grupo que segue Bolsonaro dentro do Exército era ligado ao Silvio Frota, um fascista da época do general Geisel. Você, como historiador, sabe muito bem disso. Como é que a gente lida com essa... Inclusive, foi a pergunta que te mandaram pelo WhatsApp. Como é que a gente lida com essa contradição? Eu acho que a gente tem algumas formas. Por exemplo, se a gente assume uma narrativa assim, capaz de explorar, de abordar dialeticamente o processo, a gente evita os maniqueísmos tão típicos, né, que são trazidos à tona na política. Uma narrativa que a Caulin está propondo, da gente trabalhar a ideia de necropolítica,
é boa, inclusive, se a gente for olhar a história do nosso país e dizer que a necropolítica construiu o Brasil. A necropolítica inventou o Brasil. A gente pode, inclusive, colocar a que ponto, até onde a necropolítica vai ser combatida. Eu achei que você usou um exemplo histórico muito legal. O Silvio Frota tentou dar um golpe no Geisel, porque o Geisel estava fazendo uma abertura que, na verdade, era para entregar os anéis e manter os dedos. É típico dos processos de conciliação no Brasil. Então, assim, no que se trata de critérios de necropolítica, o Silvio Frota era muito pior do que o Geisel, que é um sujeito péssimo, né? É um ditador. Por quê? Porque a gente vê nuances de acordo com as contradições que são inerentes à política. E nisso eu acho que você coloca uma questão assim notável, sobretudo no que tange ao auxílio emergencial. Independentemente, acho que, né, posso até falar pelo coletivo judaico de esquerda, ninguém tem ilusões em relação ao PT, PCdoB nem nada. Mas, assim, é evidente que o compromisso do Bolsonaro com a necropolítica é maior do que quase qualquer candidato. Pois bem, imaginem se o Haddad tivesse sido eleito, se ele tivesse proposto um auxílio emergencial de R$50, iam chamar isso de comunismo, iam chamar isso, né, de vai arruinar a economia, nós temos que conter gastos. Então, assim, o Bolsonaro, né, na verdade, o bolsonarismo, porque é muito maior do que o próprio Bolsonaro, deu auxílio emergencial de qualquer coisa, assim, atravessado na garganta. Paulo Guedes não é de sair, né? O que eles querem é que o governo não gaste nada, gaste nada, assim, ajudar empresariado, patronato, isso aí serve. Os caras só fazem um mínimo de auxílio emergencial porque o povo tem um mínimo de capacidade de tirar o sono deles. Só que isso tem que ser exercitado. E isso foi exercitado, por exemplo, em 2013, e aí eu acho que a Cauim traz, né, a referência mais nítida, né, a chacina do Jacarezinho, que é a coisa mais, infelizmente, brasileira do mundo, e não precisaria nem do Bolsonaro para isso acontecer. Mas eu queria lembrar vocês o que aconteceu em 2013, quando o mundo inteiro ouviu o nome de Amarildo, e o Amarildo foi resgatado de um anonimato que as instituições brasileiras adorariam deixá-lo para sempre. Porque assassinar um favelado, assassinar um negro, trabalhador, é a coisa mais gratuita para o sistema brasileiro. Por eles, a coisa ficava na conta de uma estatística que podem até falsear depois, e depois dizer que a culpa é da violência da favela. Mas é o favela que é violento, tá de sacanagem. Então, assim, o fato de que tinha gente pressionando a estrutura de um modo geral força, né, essa brecha para que pelo menos o Amarildo seja lembrado e conhecido ao redor do mundo. E lembrando também, né, quem se esquece que é o inverso da coisa é quando o Donadon se torna um dos poucos políticos a serem caçados por corrupção. Então, assim, quando a galera de 2013 e 2014 foi arrancada das ruas, aí lógico que quando, né, a nossa galera é arrancada das ruas, os coxinhas podem preencher sem problema. Quando as pessoas são tiradas, as pessoas que abalam o sistema são tiradas das ruas, as pessoas voltam para aquele estado de normalidade. Agora vamos dividir a fatia do bolo brasileiro. 2014 é uma época eleitoral, nem eu nem você queremos o povo nas ruas quando chegar a época eleitoral, porque a gente vai ter que ficar dando resposta, a gente vai ter que explicar todos os amarildos do mundo, vai ficar muito chato. Eu acho que é importante a gente trazer a narrativa de que nada aconteceu de decisivo, de progressista, sem uma pressão do povo. E eu volto a lembrar ao pessoal, né, que a referência de impeachment, que foi mais emblemática do Brasil, até porque foi a primeira, foi de quando o Collor foi derrubado. O Collor, ele teve um papel da mídia muito importante, mas a mídia estava hesitante em levar as coisas até as últimas consequências, né? Tem uma capa da Veja, que, se eu não me engano, é de agosto de 1992, em que eles preenchiam, né, uma fileira de opções, né, tipo prova de múltipla escolha, né, o que pode dar a crise. Aí tinha uma galera que falava como é que era? O Collor fica sem enfraquecer. A outra opção era o Collor fica, mas ele fica fraco. O Collor ele é arrancado do poder, e tinha mais uma outra. E aí a resposta correta, eles assinalam a lacuna, o Collor fica mais fragilizado. Porque quando você está nessas estruturas da sociedade política dominante,
é muito mais vantajoso que o Collor sofra esse desgaste, porque aí ele vai precisar mais do que nunca negociar com esse pessoal que vende facilidades e, para isso, tem que criar as dificuldades. Só que nós criamos a dificuldade em 1992 e aí os caras tiveram que acompanhar. Cria-se a dificuldade, acha-se a solução. Copa América no Brasil em meio à pandemia. França, começa aí. Descasca. Bom, eu acho que essa ainda não... Eu ia falar uma coisa aqui, mas é melhor não falar. Então, eu vou ser mais sucinto, né? Não acho justo, não acho que seja o momento, mas a sociedade em si já se manifestou contra vários coletivos, enfim, a internet, Instagram, está tudo bombando aí. A grande mídia não se pronunciou definitivamente contra essa questão da Copa América. O que eu assisti foi coisa totalmente diferente, mas o governo já se pronunciou hoje, né? O chefe da Casa Civil já deu uma entrevista, junto com o secretário nacional de esporte, que a Copa América é privada, é de uma iniciativa privada que a CBF negocia, e que eles receberam hoje, de manhã, essa proposta. E que se acontecesse, o papel do governo seria exatamente dar infraestrutura para esses atletas, né? E essa comissão que foi imposta pelo governo, cada delegação tem que ter 65 membros no máximo. Pernambuco já se botou negativo, já se retirou, não quer. Mato Grosso já se ofereceu, né? Natal, né? Também está entre as cidades. Potiguar, capital, né? Também é uma das cidades que provavelmente vem a sediar, né, a Copa América. E aí vai minha pergunta, né? Será que Natal, outras capitais, é hora de Natal, o Rio de Janeiro, o Belo Horizonte, promover a Copa América? Pois é, o Alex Magrão, nosso querido amigo, mandou: idosos morrendo, resolve. Aposentadoria, pobres morrendo, não recorrendo mais ao SUS. Bom, a gente está numa situação de caos social completo, miséria, fome. Durante a manifestação, eu vinha fazendo a transmissão ao vivo, centenas de pessoas na fila por comida, a carestia cada vez aumenta mais. Caulim, esse é o momento? Copa América em meio à pandemia? Então, vou usar a palavra de novo, necropolítica. Né? A gente está no meio de uma pandemia, vamos encher o país de gente. E assim, eu vou né, eu lembrei aqui, eu morei do lado do Maracanã. O que tem do lado do Maracanã também? Mangueira, tem o Salgueiro um pouco mais atrás, mas ainda tem, né? É cercado ali de comunidade. Quem que vai se fuder primeiro? Desculpa, mas não tem outra palavra, sabe? Então, assim, é uma coisa absurda. Não tem como pensar que é uma outra coisa, né? Não tem outro caminho. Não é o momento, obviamente, que não é o momento de ter nada aberto. A gente devia estar em lockdown. Se a gente conseguisse fazer um lockdown por alguns meses, a gente conseguia resolver, manter sob controle. Mas o governo não quer isso. O que ele vai fazer? Vai lotar o país com mais gente ainda. Né? A gente precisando tirar as pessoas da rua, tentando resolver o problema, e não tem vacina para todo mundo, né? E meio da Pfizer para poder falar de vacina, não. Mas aí, opa, Conmebol mandou e-mail, vou responder agora porque eu quero. Não faz o menor sentido, é irônico, é ridículo, não cabe isso. É a necropolítica em curso, e isso me incomoda muito, porque quem vai se fuder primeiro é quem está na favela, é quem está na periferia.
quem está aglomerado naturalmente, né, desde sempre, quem mora um em cima do outro, quem tem tantas pessoas dentro de casa, porque está tentando a vida inteira, né? É difícil. Eu não sei mais, assim, isso me dá tanta revolta que eu não consigo nem falar de. Pois é, o Nilton Barris dos Santos falou, mas nosso inimigo principal ainda é o vírus, devemos dizimar nossas tropas tentando permanecer nas ruas nesse momento. Eu entendo a preocupação do Nilton, faz bastante sentido. Agora, o fato é que as pessoas estão na rua, esse é que é o problema, porque não tem o auxílio emergencial, porque tem a carestia, porque as pessoas estão passando fome, porque tem que se correr atrás do prato de comida todo dia. Bruno, a gente está numa sinuca de bico nessa situação? Olha, mesmo que a gente esteja numa sinuca de bico, eu acho que o Nilton, que aliás é um profundo conhecedor de um monte de coisa, né? De pandemia, então, ele até trabalha um conceito de sindemia, que um dia, se a Nick quiser trazer ele para um parlatório, ele vai explicar assim com um brilhantismo. A gente pode estar numa sinuca de bico, mas a gente pode também lutar para rachar o bico e arrebentar o taco da sinuca. A questão é que as pessoas lutam para fazer o possível. Na hora a gente tem que ser criativo, né? E, de repente, a gente pode pensar mil coisas, pode pensar uma manifestação do bloco dos vacinados, né? O pessoal está se cuidando para que haja fila indiana, e é importante. A MIC teve um papel forte nisso. Os mídia-ativistas disseram, gente, olha só, quem é que está respeitando, quem é que está, né, se cuidando, cadê a máscara de álcool gel, tem que ser PFF2. O que ele está colocando é assim, uma reflexão para a gente pensar em termos de estratégia. O que a gente não pode é criar a impressão de que a gente está deixando de ir nas ruas porque o movimento não está forte, né? Eu acho, por exemplo, que quem está sendo forçado a trabalhar, lógico que para isso os sindicatos têm que, né, assumir esse protagonismo, bem ou mal o sindicato é para isso, é uma greve geral. Se vocês querem que eu vá trabalhar, eu não vou trabalhar. É uma greve mais óbvia do mundo, porque você não está saindo de casa, não é nem porque você se recusa a trabalhar, porque você quer salvar sua própria vida. E eu acho que a gente vai colocar essa noção que a Caroline traz, quer dizer, a gente está vivendo a Copa América, é o necrobol, né? Não é nem mais futebol, é um necrobol. A gente vai forçar quem a fazer isso? O que seria para governadores de Rio Grande do Norte e Pernambuco abrirem mão, né, de sediar, se a luta contra o negacionismo, se a luta contra o bolsonarismo fosse engolida? Né? Se essa era uma luta que ficasse, por exemplo, como ficou em 2018 e 2020, suspensa durante o período eleitoral. Aliás, durante o período eleitoral era tranquilo ir para a rua, panfletar, por acaso, né? E todo mundo que a gente, né, ouviu, muita gente do Vidas Negras Importam, estava na rua, né, porque quando as vidas negras sempre importaram, as vidas negras sempre foram destratadas, e muita gente falou, olha só, é perigoso, você está se expondo. Bom, se expor em época eleitoral não é um problema. Eu acho que o Necrobol tem esse elemento. Por que não foi na Argentina? A Argentina disse, olha, a gente está com uma pandemia aqui. E o Brasil está uma maravilha, né? Pois é, deixa eu só fazer aqui, Bruno, deixa eu só citar aqui, a Margarete Bravo mandou, importante frisar que a falta de uma alimentação adequada, ou mesmo a fome, é fator de baixo sistema imunológico e facilitador para o vírus. O preço exorbitante dos alimentos, ou seja, a gente está às portas de um processo inflacionário, também está empurrando para a morte. São vários fatores, né? São várias questões dentro desse processo. Não, eu acho o espírito é exatamente esse. Se você olha só, por mim, se a gente pudesse salvar aquelas 450 mil vidas, aliás, até terminar essa transmissão já é uma outra cifra. Se a gente pudesse salvar essas 450 mil vidas e não derrubar o Bolsonaro agora, era uma outra dimensão. Né? Agora, essas vidas não podem ser salvas e essas mortes não podem ser desonradas. Mas isso envolve criatividade, né? Envolve a gente encontrar formas de fazer as coisas. E realmente, às vezes, ir para a rua não é o tempo todo, não é
a grande questão, às vezes, nem quando não tem pandemia. Você tem que fazer uma versatilidade de tática, mas a gente pensar também, vem cá, o político brasileiro, pela Constituição, ele fica até o fim do mandato. Ele só vai sair se tiver um impeachment. O Brasil não tem revogabilidade de mandato. Não tem um recall que eles, por exemplo, têm nos Estados Unidos, que não é paraíso nenhum. Mas a gente tem que ter a dimensão que por que a gente bate tanto na tecla de ir à rua, porque as outras teclas foram negadas ao povo brasileiro e até a tecla da greve geral precisa ser imposta à cúpula sindical, inclusive de professores. Então, assim, e a dos professores, se vocês me permitem me estender um pouquinho, a do professor é nitidamente a escala de prioridade da nossa sociedade. O seu filho vai ser infectado. Lógico, você não tem com quem deixar o seu filho, e você tem que trabalhar porque o seu auxílio emergencial é uma miséria, e só existe porque o Bozo não quer escorregar nas pesquisas. Mas a verdade é a seguinte: se você não vai vacinar os professores está demorando pra cacete para vacinar, e só está vacinando porque a galera está pressionando, você está expondo seu filho. Qual é o nível de preocupação que você tem com a educação dele? Você diz, não, mas a educação é importante para abre as escolas. É o mesmo nível que você teve quando você começou a reproduzir a fake news de que tinha kit gay no colégio, e você não se dá o trabalho de acompanhar o material didático que o teu filho tem acesso para se dar conta de que não tinha kit gay porcaria nenhuma. Então, assim, o que é a escola? Depósito de criança? Para muita gente que tem que ganhar a própria vida, Mas a gente só sabe que o mínimo de vacinação está acontecendo porque a gente está nas ruas no sentido de estamos no espaço público fazendo o possível. Mas exige criatividade, não tem dúvida. Pois é, e agora tem um terceiro fator nesse processo, Miguel, deixa eu fazer uma adendo aqui, porque agora, já que ele citou as escolas, é muito importante a gente falar também sobre essa questão, né? Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, dois estão matriculados em escola, e eu não tenho, né? Felizmente, os meus filhos, eles almoçam em casa todos os dias, mas é uma coisa muito triste de dizer, mas tem gente que manda a criança para a escola porque não tem o que a criança comer em casa, né? Então, é muito fácil falar, né? Tem muita gente falando, é muito fácil falar que não é o momento de abrir escola. Ponto. Não é o momento de abrir escola, mas também não é o momento de fazer qualquer outra coisa, sabe? Não, isso não é uma coisa indiscutível. A questão é que para a pessoa trabalhar, a escola precisa estar aberta. Para a criança comer, a escola tem que estar. Isso é muito delicado, sabe? É muito complicado. Só queria fazer esse adendo porque Desculpa ter atravessado a fala, mas... Tá sem áudio, Miguel. Importante o adendo. Inclusive, eu ia te perguntar já mesmo, porque, lógico, você mãe de 3 filhos, como é que é lidar no meio da pandemia? Inclusive, isso é tema de um dos documentários que nós estamos pré-produzindo, que é a questão das mães tendo que lidar com a tripla função durante a pandemia, né? E essa tripla função agora é dentro de casa, porque o trabalho home office, são as crianças, todo esse processo, e a gente gostaria de saber um pouco dessa tua experiência, e gostaríamos de aprender um pouco com você. Aí vem até uma outra questão, né? As mulheres estão sobrecarregadas, aí vem a questão da saúde psicológica, que está todo mundo... A gente já tem motivo suficiente para estar surtando, né? E aí eu falando por mim, eu não estou dando conta de colocar dever todo dia para criança, e para uma criança, e daqui a pouco para outra criança, e ter que dar conta. Eu não dou conta. A minha sanidade, assim, já tive várias crises no meio dessa pandemia. Tem gente falando, a gente vê no Facebook, né? Tem muitos grupos, né, de mães no Facebook que estão tentando se ajudar, e mães pedindo, pelo amor de Deus, eu quero fazer uma faxina em troca de um prato de comida, desse jeito, exatamente desse jeito, em troca de um prato de comida, e eu quero saber se eu posso levar a minha filha, porque eu não tenho com quem deixar. Isso é muito triste, sabe? E desde o começo, a gente já tem tentado fazer... tem feito campanhas, o coletivo, um dos coletivos que eu faço parte, mas a Números Capital, acho que a maioria conhece, levantou campanha lá atrás, no começo, para poder levantar a cesta básica, para poder mandar para um monte de lugares, um monte de gente pedindo ajuda, vários outros lugares estão tentando fazer isso, só que não é o suficiente, não cabe, não dá, né? A gente não consegue, não tem perna para lidar com tudo isso.
Beleza. França, bom, eu vou te puxar um pouco agora para falar, porque também em meio a tudo isso tem a série de manifestações que estão sendo conclamadas pelas comunidades, favelas, coletivos de favela, e que foi, sim, marcada dia 11, uma manifestação no Palácio, que contará com a presença das mães das vítimas de violência. Você cobre esse assunto desde o começo da formação dessa mídia independente coletiva e desde antes disso. Como é que é essa contradição? Como é que é lidar com isso, França? E quais são os planos da mídia independente coletiva em relação a essa cobertura? Bom, primeiramente, na hora você não sente absolutamente nada. Se você está cobrindo uma comunidade, num ato, numa manifestação, e você vê aquela galera ali sendo vista de forma pejorativa, vamos dizer assim, né? Mas eles não sou muito para falar dessa questão, não, porque eu fico um pouco emocionado em relação quando se fala do meu povo preto, quando se fala das minhas origens. Eu sou de favela, sim, né? Vim da Bahia para o Rio em 69, tá? Fui criado no Morro do Juramento até os 18 anos. Depois fui morar no Morro do Largatixa até entrar na faculdade. Enfim, eu já sofri na pele o que eles estão sofrendo. Sofro até hoje, né? Sofro até hoje na pele o que eles estão sofrendo. E cobrir esse tipo de manifestação, esse tipo de atividade, vamos dizer assim, tem que ter tato, tem que ter um certo tato. Por quê? Porque quem está ali são as pessoas que não têm muito acesso à informação. Uma palavra que você diga, que ele possa interpretar de uma outra forma, com duplo sentido, por exemplo, né, acarreta um desgaste muito grande, até você consertar, né, tentar corrigir, né? Então, você tem que tomar muito cuidado em relação quando você vai abordar, principalmente, as comunidades, né? Eu estava no Jacarezinho, lá eu andei pela favela praticamente toda, né? Conheci pessoas maravilhosas lá dentro. Infelizmente, não pude cobrir lá Laranjeiras, porque eu fui cobrir erroneamente, mas acertadamente também o IFIX, né? E eu digo para você o seguinte: eu espero que todos os colaboradores da MIC estejam lá nesse dia, porque eu acredito que vai ter muita gente boa para a gente entrevistar, e uma só pessoa lá não vai dar conta, não, né? Então, eu espero que todos os colaboradores estejam lá e sempre se policiar da forma que vai se apresentar ou que vai entrevistar aquela pessoa, né? As mães já conhecem a gente, não tem problema nenhum, mas sempre tem alguém que interpreta de uma forma diferente algumas da nossa forma de construir a narrativa em relação a eles, né? Então, isso é muito importante, tomar muito cuidado com o que se diz, né? Não usar palavra com duplo sentido, né? E isso é muito importante numa cobertura, principalmente em comunidades carentes, em favelas em si. Agora, o que eu vejo, o André, Bruno, Caulin, eu acho que é mais uma oportunidade, no dia 11, da sociedade mostrar para que veio, né? Eu acho que
esse é mais um gancho para mostrar para os governos a insatisfação com tudo, não só com a relação à Copa América, mas também com a morte do nosso povo preto, né? Com a falta de infraestrutura que as comunidades precisam, né? A falta de uma narrativa do governo de incentivar a educação das comunidades. São várias coisas que a comunidade precisa, que tem necessariamente que ter o apoio, o Estado tem que entrar ali, mas não é entrar ali com o aparato da polícia, mas entrar ali com o social, né? Entrar ali com a saúde, entrar ali com a educação, enfim. Eu acho que dia 11 a gente pode construir várias pautas, né? Várias pautas, não só a questão da Covid, não só a questão da Copa, mas aproveitando, né? Cobrando justiça, né? Pelas famílias que perderam seus entes queridos, né? Sem estar em confronto, mas a bala perdida, para mim, não é perdida, ela tem o endereço certo. Então, eu acho que o momento é esse também. Eu acho que a sociedade tem que aproveitar esse momento e ir para as ruas, ir para o palácio, cobrar do governo fascista, né? Uma posição que venha, pelo menos, amenizar o coração dessas famílias, né, que são vítimas, né, do descaso do próprio Estado. Olha, França, eu primeiro agradeço pela sua fala, pela sua aula mesmo. Humildemente, eu tenho que estar ao seu lado desde que nos conhecemos em 2013, lá no Ocupa Cabral. Já são anos dessa amizade e desses anos de aprendizado com você. E eu vou abrir para a Caulin também, mãe de 3 filhos, artista plástica, mora numa comunidade, sabe o que é essa realidade cotidiana, né? E sabe a dificuldade que é de não se ter apoio de nenhum tipo de organização estatal ou nada disso, e estando no meio de uma pandemia, tendo que superar todas essas vicissitudes. Caulin, fala aí. Eu acho que essa questão, né, de falar sobre a ausência de tudo nas favelas, isso daí eu acho que merecia uma live só para isso. Eu acho que a gente devia, inclusive, trazer, né, pessoas para poder falar sobre isso e de diferentes lugares, porque isso é muito delicado. Eu ao longo da minha vida, eu já morei, não sei, não vou lembrar de todos os lugares, mas eu já morei no Vidigal, eu já morei nos Prazeres, eu já morei, eu não sei, já morei em Chapadão, já morei em um monte de lugares, e nenhum desses lugares a gente não encontra. O que a gente encontra de atividade cultural são os moradores que organizam, né? São as rodas culturais que organizam. É muito importante a gente falar do trabalho que a própria comunidade faz para poder conseguir cobrir aquilo que o Estado não faz, né? A única coisa que a gente vê o Estado fazendo sempre é uma coisa muito padrão. Vamos colocar uma creche lá no começo do morro, é sempre assim, vamos colocar uma creche lá embaixo, e aí é isso. Não, a gente fez esse trabalho aqui, gente, isso é uma coisa absurda, sabe? Não, vamos lá colocar um corrimão. Gente, tem lugar aqui no centro do Rio que não tem saneamento básico, sabe? Então, a gente precisava de uma live só para poder falar sobre isso. Então, imagina a dificuldade agora, que né? A dificuldade agora que para você conseguir descer o morro com criança para trabalhar no meio de uma pandemia, sem saber se você vai voltar para casa, vai contaminar os filhos, sabe? É triste. Eu não consigo falar sem porque se era difícil para mim há um tempo atrás, né, com as 2 crianças, sem pandemia, e eu, ainda que minimamente tendo uma rede de apoio, né, ainda que aos trancos e barrancos, e tendo que descer, e tendo que pegar ônibus, eu tenho um filho autista, eu acho que quem me conhece, a maioria das pessoas que me conhecem sabe disso,
eu fico pensando agora, né? Com quem que essas crianças estão ficando? Aí, se deixa sozinha, vem um conselho tutelar. Só que se não deixa sozinha, a criança não come, sabe? Não tenho o que falar, assim. Eu hoje, eu não posso falar nada. Não tenho o que falar sobre a favela, porque a favela hoje é o lugar que mais está sofrendo, sabe? As periferias, de um modo geral, assim, eu não vou conseguir falar sobre. Acho que você já falou e falou muito bem, Caulim. Também as palavras que eu falei para o França, eu estendo a você e me sinto muito honrado de estar com você aqui também. Certamente essa live vai acontecer. Na verdade, a mídia independente coletiva está se organizando novamente, os núcleos que compõem esse coletivo terão, inclusive, uma outra live também, que será organizada pela parte feminina do coletivo e feminista e que luta e que é de favela e que está dentro disso também. E a Caulim vai estar comandando esse processo, construído junto com os outros, e eu ajudarei no que for possível. Gente, desculpa, França, você quer falar? Só uma observação. André, só uma observaçãozinha, né? A Caulim. Meu amor, quando você falou no Chapadão, eu ajudei a construir o Chapadão. Eu ajudei a fundar o Chapadão. Eu ajudei a fundar não só o Chapadão, o Parque Dois Irmãos também, sabe? E eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho de ter naquele momento, participado, né, da construção de uma comunidade que tem uma representação hoje em milhares de famílias, né? E o Chapadão ele está no meu coração. Parabéns, eu fico feliz em saber que você morou no Chapadão, né? As pessoas veem o Chapadão hoje como coisa que vai... Mas é uma comunidade como hoje a comunidade pacificada, entre aspas, né? Entre aspas. É a mesma coisa de uma Rocinha da Vida, de um Vidigal, de uma Babilônia, de um Chapéu Mangueira, enfim. Não tem nada de diferente. São todos iguais. Era isso. Eu vou passar aqui. Margarete Bravo, os maiores vítimas desse sistema de política de morte são exatamente o povo preto e os povos originários. A eles devemos dar prioridade, certamente. Essa é a nossa função como cineastas, os jornalistas, os mídia-ativistas que atuam na mídia independente coletiva. Sempre foi esse o nosso compromisso. A Fernanda falou, mães de pessoas com deficiência sofrem com a ausência de uma política pública do cuidado, fundamental para sanar as questões da reprodução do trabalho que recai sobre as mulheres. A questão da tríplice jornada, não é dupla jornada, é tríplice jornada, né? E vamos, sim, ao longo desse processo, essas lives vão continuar, né? Enquanto houver ainda a possibilidade de nos expressarmos do ponto de vista democrático nas redes sociais, nós estaremos fazendo isso.